Olá a todos, estamos aqui em mais uma audiência pública que consiste em sua segunda, referente à questão do diagnóstico do plano diretor, né? E principalmente na sua situação que vai ser explanado nesse tema de hoje, a questão dos aspectos sociais e econômicos. Me apresentando, meu nome é João, atualmente estou como secretário municipal de desenvolvimento econômico. Estamos na composição da equipe de elaboração do plano diretor. Na audiência de hoje, estaremos abordando sobre os aspectos sociais e econômicos. Essa audiência, estou fazendo essa gravação aqui para que a explicação fique ao público, tá bom? Vai ficar aí no nosso canal, aqui do YouTube, também vai estar no Facebook da Prefeitura Municipal, em sua página. E essa mesma audiência, esse mesmo tema, né, ele vai estar sendo abordado daqui a pouco na Câmara Municipal de Barra do Turvo, às 14 horas, ok? Então, o objetivo desse vídeo é deixar a público, tá, a apresentação, que apresenta o panorama e diagnóstico dos aspectos sociais e econômicos, e que, caso que tenha dúvidas, ou então sugestões ou algum apontamento, pode deixar nos comentários aqui embaixo. E aproveito também para que possam curtir nossa página aí também, tá bom? Optamos em fazer essas duas modalidades, né? Porque tem muitas pessoas, por ser um horário comercial, e estão em serviço. Então, com isso, né, com essa apresentação, depois aí dos seus afazeres, as pessoas podem estar vendo esse vídeo aí, tá bom? E tá participando da construção do nosso plano diretor. Então vamos lá. Só recapitulando, né, para que serve o plano diretor? Ele praticamente vai ser um documento que vai discernir sobre como que vai ser o planejamento da nossa cidade, ou melhor, do nosso município, né? Porque nós não estamos só lidando apenas da cidade, mas também de todo o território municipal. E ele vai estar orientando de como que vai ser o crescimento, né? Da questão da cidade, a questão da definição aí das políticas públicas para atendimento aí de serviços públicos essenciais e de atendimento à população, a questão do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento social, né? E aí, acima de tudo, ele está trazendo, né, em seu corpo aí do texto, isso vai para a Câmara, isso vai virar uma lei, né? Ele vai estar definindo alguns instrumentos jurídicos que serão essenciais aí para o desenvolvimento e planejamento do município. Aí, só para recapitular, né, como já foi falado na audiência pública na primeira, eu já expliquei sobre isso, tá? Quem não viu, tá no nosso canal, tá bom? Aqui na página nossa aqui da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Então, quem não viu, é só pegar o vídeo anterior que já tem toda a explicação aí do que a definição do plano diretor, tá bom? Mas aqui só para abordar para vocês, o fundamento dele está na nossa Constituição de 88 e em sua lei específica, ao qual relata o Estatuto da Cidade, no qual Barra do Turvo ela é obrigatória a ter esse plano diretor por ser integrante de área especial de interesse turístico. Como todos já devem saber, nosso município é um município de interesse turístico, MIT, tanto que recebe recursos da Secretaria de Turismo, né, do Estado de São Paulo, para a questão de obras e infraestrutura no setor turístico. Então, por esse motivo aí, por estar na lei federal, no Estatuto da Cidade, né, sobre esse regramento, então por isso que o município está elaborando. Até então, enquanto não era, ele não tinha essa obrigatoriedade, tá bom?
As etapas do plano diretor, rapidamente, para passar para os senhores e senhoras. As etapas do plano diretor consistem, né, e basicamente aí são várias etapas, a qual nós estamos na primeira, que é a leitura técnica do território municipal, em sua fase do diagnóstico. Então, o diagnóstico do plano diretor, ele foi construído baseado em informações já consolidadas no âmbito municipal e estadual. A execução desse diagnóstico está sendo feito pelos próprios servidores públicos municipais, especificamente aqui da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e também da Secretaria Municipal de Obras, ok? Na elaboração desse plano, dessa fase aqui, não foi necessário nenhuma contratação para eventuais serviços técnicos aí de levantamento de dados. A base do SIG, o Sistema de Informações Geográficas, já é baseado em cima do nosso banco de dados da própria prefeitura e da própria secretaria, e também do Sistema de Informações Geográficas da Bacia, do Rio Ribeira e Litoral Sul, né? Através aí da plataforma SIG-RB. A Barra do Turvo está inserida aí no Comitê de Bacia do Rio Ribeira e Litoral Sul, é integrante. Então, já existem vários mapeamentos consolidados pertinentes a isso, a qual já foi baseado também. E além disso também das informações, a qual vou estar passando hoje, do IBGE e da Fundação SEAD, até mesmo questões dos dados atualizados do censo 2022. Voltando aqui. Como eu já tinha falado, né, o plano diretor, as etapas são a leitura do território, a questão das reuniões de sensibilização que estarão sendo feitas, né, são várias reuniões, só para poder passar para vocês aqui. Voltando aqui na leitura do território, nós já fizemos a primeira audiência pública, tá? Hoje é segunda. Semana que vem, dia 16, também na Câmara Municipal de Barra do Turvo, e também eu vou estar fazendo um novo vídeo, vai ser dia 16, haverá um novo vídeo, tá bom? Uma nova apresentação, referente à terceira audiência pública, sobre os aspectos socioespaciais, que a gente vai estar fazendo uma abordagem do tema de como que se dá a distribuição espacial da cidade, referente à questão dos núcleos urbanos isolados em aglomerado rural, né, a questão dos bairros rurais, a questão de como que dá a composição do perímetro urbano da cidade, tá? Um detalhe mais especial nessa parte, o sistema viário, tá bom? A questão das unidades de conservação, no que tange aos usos permitidos, e a gente vai estar abordando esse tema. Aí, após isso, para o dia 21 de agosto também, desse mesmo mês, depois aí da nossa festa, né, do lavrador, no mesmo recinto da Câmara Municipal, a gente vai estar apresentando sobre os aspectos de infraestrutura e serviços públicos. E finalizando o tema, a gente vai estar apresentando aí a questão no dia 23, na mesma semana aí após a festa, do tema dos aspectos institucionais. E aí a gente vai fazer uma abordagem específica na questão dos planos, tá bom? Planos municipais já existentes. Tem a questão aí também, nesse mesmo tema, a gente vai estar abordando a questão do turismo, tá bom? Do plano de desenvolvimento turístico, o plano de saneamento, o plano de resíduos sólidos, o plano de desenvolvimento rural sustentável, certo? Então vai ser uma abordagem específica. O tema do turismo até iríamos abordar nessa live de hoje, ela vai ser apresentado nessa última leitura aí, com uma abordagem exclusiva. E aí, depois finalizando e indo para a segunda etapa, né, como já mencionei, teremos as reuniões de sensibilização com segmentos da sociedade,
Aí a gente vai estar publicando editais, chamamento público, mobilizando as entidades e associações. Então aí ao todo serão basicamente são 5 reuniões, tá? Cinco reuniões de sensibilização dos segmentos da sociedade civil. Após isso, vai haver uma terceira etapa, que é a leitura comunitária, tá? Que vai ser feita essa abordagem aí das linhas temáticas. Essa leitura comunitária aí vai estar abordando a questão, também vai ser publicado editais de capacitação e consultas públicas. E o objetivo dela é estar já elaborando já a discussão da organização e planejamento do território. E já com mobilizadas o segmento da sociedade civil e com a participação do ente municipal, a gente vai estar discorrendo sobre esses temas aqui apresentados nessa tela aqui. Desenvolvimento econômico, né? Tanto em seus setores primário, secundário, terciário, desenvolvimento social, a questão aí, educação, saúde, são vários temas, tá? Que a gente vai estar discorrendo. Depois de passar por todas essas etapas aqui da apresentação. Aí, uma quarta etapa, a conferência extraordinária da cidade. A quinta, aí vai ter as audiências públicas já de aprovação das diretrizes da redação da minuta do plano diretor. Aí na sexta etapa, a elaboração do documento, a base do plano diretor, que já vai estar sendo construído, né, pelo Executivo Municipal, né, e aí pela sociedade civil. E aí as audiências públicas da aprovação da minuta, tá bom? Isso aqui provavelmente vai ficar lá por perto lá do final de ano, lá, tal, né, lá por mês de outubro, novembro. E por fim, né, o encaminhamento dessa minuta para a Câmara de Vereadores, tá bom? Para a sua análise. Então, são 8 etapas que envolvem a construção do plano diretor. Então, pode ver, ele tem todos os pontos que vai ter a participação da sociedade, certo? Que isso vai estar sendo tramitado em vários segmentos, né, em reuniões setoriais. A gente vai estar ouvindo os conselhos municipais também, tá? E hoje, nessa primeira etapa, o objetivo nosso é a apresentação da leitura técnica do território. Porque não adianta você construir um plano se você não tem entendimento do território, do panorama atual, certo? Então é importante a gente passar isso aos munícipes, porque o planejamento se dá principalmente pela coleta de dados, pelo diagnóstico, pela montagem da distribuição de como se dá a organização em nosso espaço. Então, por isso que é importante essa abordagem ao fundo e o objetivo de tudo isso é a gente deixar disponibilizado ao público essas leituras, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Como já foi falado, né? Hoje nós vamos discorrer que está destacado em amarelo aqui aspectos sociais e econômicos. Enfim, já entrando no tema aqui. Hoje, a dinâmica populacional da cidade, do município de Barra do Turvo, digo, né? Ele é baseado em cima de indicadores demográficos. Porte, densidade populacional, a questão de taxa geométrica, o grau de urbanização, né, que isso é muito relevante. Esses dados aqui apresentados ainda não estão atualizados no censo, tá? Para frente, alguns slides, vou te passar para vocês os dados do censo. Até então, né, pelas informações da Fundação SEAD de 2021, tá? Anterior ao censo, o município contava com 7.709 habitantes, certo? Sendo que basicamente na questão da evolução populacional, ela apresentou uma taxa geométrica de crescimento negativo, de menos 0,03%. E aí na questão da taxa de urbanização, né, nós mantivemos aí a questão do índice de 47,28%, tá? É a questão da dinâmica populacional da cidade, ao qual é distribuído aí no perímetro urbano e nos núcleos urbanos isolados em aglomerado rural, nos bairros que nós temos aí ao longo da extensão do município. Dessa população, a maior parte, como já é de ciência de todos, 4.064 habitantes em área rural e 3.645 em área urbana, certo? E temos uma densidade populacional
de 7, vamos arredondar aí, 7,65, 8, né, habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Dados da Fundação SEAD de 2021. Agora sim, os dados do censo já nos mostram que com o levantamento cadastral efetuado pelo IBGE, né, no censo de 2022, a gente repara que a população de Barra do Turvo declinou, né, 6.875 habitantes nesse censo. Em comparação aí ao mesmo ao ano de 2010, ao qual foi levantada a informação, nós tínhamos 7.729 habitantes. Então aí nós tivemos aí um decrescimento, basicamente aí de 0,97% negativo, tá? Nessa relação de 2010 a 2022. 1% aí negativo de decréscimo. Obviamente, esses dados aqui mostram, né, a questão aí da migração, né, de jovens aí, de pessoas que já vão deixando as famílias, né, já vão ficando já aí na idade de estar migrando para outras localidades, principalmente a região metropolitana de Curitiba, né, e outras cidades também, em busca aí de serviços, e que não residem, né, definitivamente aqui, só vem esporadicamente, final de semana, né? Então mostra um pouco esse decréscimo. Então a gente reparou que aí numa evolução de 12 anos, aí tivemos aí essa baixa aí, tá bom? Para mostrar para vocês aí. Só para vocês terem uma ideia, na questão dos domicílios, também obtivemos, né, na verdade, houve aumento dos domicílios, né? Éramos 3.432 domicílios em 2010. Hoje o município apresenta 3.939 domicílios, certo? Então aí houve uma evolução, podemos dizer assim. Porém, se você for reparar aqui na tabela, basicamente aí de domicílios não ocupados, né, de uso ocasional, são basicamente aí de 2010 são 610 domicílios, né, de uso ocasional. E a questão de usos vagos, né, de não ocupado, 749 domicílios. Obviamente também em 2010 também tinha esses números, por exemplo, de uso ocasional 569 domicílios e vagos 446. Então houve várias construções aí, né? Uma boa quantidade de edificações durante esse período, né? O qual mostrou uma evolução de um crescimento anual de 1,15%. E isso obviamente é basicamente aquilo que a gente já observou de acordo com a população, com a baixa que nós tivemos populacional devido à migração, porém, né, quem vai trabalhar em Curitiba vem até a cidade, está no município, constrói uma casa, né? Por exemplo, tem lá no sítio lá, né? O pai muitas vezes cede um pedaço para os seus filhos, né? E aí eles constroem outras edificações, certo? Então a questão do número de domicílios a mais não quer dizer que a população, né? Ah, não, opa, esse número está errado, que a população era para ter crescido. Eu falei, não. Houve uma distribuição. Uma casa que tinha 5, 6 pessoas, hoje ela se desmembrou em 2 casas, né? Então, na casa principal, né, sempre estão os matriarcas, né? Os patriarcas. E na casa que foi construída vai ficar os filhos, né? Que ele já vai compor suas famílias. Então, a gente tem observado isso nesse diagnóstico, nos dados aí do censo de 2022. Aqui só para ênfase, né? Aqui já o que está no site do IBGE já, tá? A questão aí populacional, como já foi falado.
Indo para agora a questão dos índices, dos aspectos sociais, principalmente aí da questão da composição e do desenvolvimento municipal. Temos aí esses índices paulistas, né, que eles são índices ao qual tem como objetivo oferecer um indicador de apoio às gestões públicas, que aí o principal finalidade é de mostrar de como que se dá o desempenho do desenvolvimento, tá? Do desenvolvimento da população. Aí baseado basicamente em 3 indicadores: riqueza, escolaridade e longevidade, digo. Então a gente mostra que o município ele apresenta índices inferiores à questão do estado, tá bom? Principalmente na questão de riqueza, né, de escolaridade ainda nós temos índices inferiores ao patamar do estado. Aqui se mostra que para ver essas regiões mais escuras, né, em vermelho e tal, aqui pode ver que são regiões que apresentam maiores índices de desenvolvimento municipal, e as regiões mais claras são aquelas que estão abaixo da média do estado. Então, que no nosso caso, que boa parte do Vale do Ribeira, né, como vocês podem observar, e a questão aqui do município, né, também está nessa coloração. Esse índice paulista, como já foi falado lá atrás, do desenvolvimento municipal, e comparando com o estado apresenta o índice de 0,53. Pode ver que o município apresenta 0,33 índice de desenvolvimento. Isso no ano de 2014. Para os anos atuais, né, de 2021, teve uma melhora, né? Melhoramos aí 0,42 de índice. Basicamente de 2016 para cá, Barra do Turvo começou a ter uma melhora, tá bom? No seu desempenho. Não fica, tava, né? Praticamente bem inferior ao do estado. Hoje praticamente ainda está abaixo, mas se aproximando. Isso aí mostra a questão da evolução aí do desenvolvimento agropecuário, né? Na questão do desenvolvimento rural, né? A questão aí da produção que nós temos, tanto na parte de leite, né? Sistemas agroflorestais, a questão aí da agricultura familiar, né? Que tem ajudado muito isso, e também o fluxo da cidade, né? A questão do comércio, um comércio que não, a Barra do Turvo tem um comércio, né? De expressivo. Então tudo isso ajuda na questão da movimentação. Além disso também da administração pública, né? Muitos servidores municipais. Dentro desse índice aí, a gente verifica a questão dos indicadores de riqueza e longevidade, né? Do indicador de riqueza, a gente observa aí, né, para o ano de 2021, em comparação na questão do PIB, né, na questão da renda per capita, teve aí um decréscimo. Porém, se você for pegar o rendimento do trabalho formal, né, ele manteve aí uma certa posição de comparação, tanto inicial com a final, quase a mesma, vamos dizer assim, né? E aí, na questão da longevidade, a gente já observa a questão das taxas de mortalidade, a questão aí da fase entre 15 e 29 anos, um decréscimo, né? Em relação a períodos anteriores, de 2021 a 2014, se você for observar no gráfico. E a questão aí de mortalidade infantil, que são basicamente um índice expressivo para poder fazer esse panorama, tá? Então no índice de riqueza, se você for pegar lá, eles pegam todos o consumo anual de energia elétrica, trabalho formal e o PIB, né? Aí tem uma conta e aí dá o indicador de riqueza. E no indicador de riqueza você observa
que teve uma melhora. A longevidade, em relação a 2014 também, né? Teve um pico de 2016 que foi um pouco melhor, mas em relação a 2014 melhoramos bastante. Então por isso que na conta avançamos lá, né, uma casa decimal. Outro índice, que é o índice de escolaridade, que leva em consideração também as taxas de atendimento escolar, né, a proporção média de alunos no quinto ano, a questão aí de alunos no nono ano e as taxas de distorção, né, idade por série. Então, se for pegar no índice de escolaridade, nós tivemos um bom indicador, né, em relação a 2014. Já essa aqui já mostra a questão do índice humano municipal, de desenvolvimento humano municipal, tá? Que também ele leva em consideração 3 dimensões: longevidade, educação e renda, certo? Em comparação às regiões do estado de São Paulo, né, pode ver que as regiões de cor azul escuras e basicamente nós, não só nós, mas com outros municípios do Vale do Ribeira, apresentamos um índice de desenvolvimento humano municipal inferior em relação ao estado de São Paulo. Agora, referente à questão das características econômicas, certo? É importante enfatizar que hoje Barra do Turvo, isso são informações da Fundação SEAD, tá? Que foi levantado, aí compilados aí também com a Receita, IBGE e tal. Hoje, basicamente, o setor de serviços é que contribui com a maior parcela do PIB do município ainda. Depois vem na indústria, né, que seria a agroindústria, a mineradora, né? E aí, por último, a agropecuária, por incrível que pareça. Mas isso eu vou justificar para vocês lá na frente. Então, hoje, a renda per capita, ano, que gira no nosso município, é de R$ 11.857 por habitante. Tá? Ainda são números inferiores, mesmo comparado com a região administrativa aqui, da região de registro, né, do Vale do Ribeira. Para ver, na região aqui do Vale do Ribeira é 33 a renda per capita. E em comparação ao estado é 50, né? 50 mil por habitante. Então ainda a questão da nossa renda per capita ainda demonstra aí baixa expressividade, né? Baixa expressão. Então eu vou mostrar aqui alguns gráficos aqui para vocês na frente. Mais uma vez, em comparação, né, o PIB em relação ao trimestre do ano passado, já são os dados atuais da Fundação SEAD. A gente observa ainda que Barra do Turvo, né, tá aqui de marronzinho, aqui bem no canto, tem onde está esse texto, essa caixa de texto aí. Em comparação ao estado de São Paulo, apresenta ainda índices, né, taxas de crescimento ainda inferiores ainda, né? Por mais que melhorou em relação aos anos anteriores, mas em relação ao estado e à própria região do Vale do Ribeira, ainda apresenta baixa expressividade. A questão do PIB também, aqui, a questão do PIB referente os montantes dos serviços da indústria e da agropecuária, vocês observam aí de uma maneira geral, isso em porcentagem, ó, a parte de serviços 90,23%. Mas que tipo de serviço que é esse? Serviços direto, né, da administração pública municipal, ainda a prefeitura ainda através dos seus servidores, né, ainda é basicamente o veio de circulação de receita no município, a administração pública direta, né? Além disso, a questão de outros serviços
que é a rodovia, pedágio, né? A questão de obras que são efetuadas aí no município, arrecadação de impostos, né? Prestação de serviços. Então isso ainda é o que faz com que a questão do PIB nosso seja mantido por esse segmento. Em segundo lugar vem a indústria, com 5,81%, que seria a movimentação de agroindústrias, né? A questão da mineração, ainda, né, com expressão. E por último, o setor agropecuário, com quase 4%. Então, vocês observam que, por mais que o município viva da agricultura, mas na questão de receita, né? Isso na questão de contribuição no PIB ainda é muito baixo. Isso se justifica que ainda, principalmente quem trabalha com leite de búfala, né? Na questão da produção, hoje o leite de búfala que move o município, na questão aí de recursos, infelizmente ainda tem muitos produtores que ainda não destacam nota de produtor, né? E boa parte dessas notas são destacadas no laticínio em geral, né? Então a receita praticamente, quando se fecha o DIPAM, né? Basicamente sempre tem pouca evolução. Então aí, visto isso, a gente vê a necessidade aí de uma fiscalização mais acirrada na questão fiscal do município, né? Referente ao setor da agropecuária. O pessoal, né, da agricultura familiar, eu analisando aqui, esse é o que basicamente contribui com esses 4% aí, né? Principalmente aqueles do PA, do PENAI, né, do pessoal que trabalha aí com as associações, né, cooperativas, que tem basicamente fazendo certinho o canal do produtor. Aí na questão do leite, e não só do leite, eu estou falando, né? Eu falei do leite, mas na verdade não é só apenas o leite. A questão de gado e tal, ainda temos deficiência. Então esse número podia ser um pouco melhor, não, bem melhor, né? Se tivesse uma questão fiscal eficiente junto aí, a questão aí entre os laticínios, né? E hoje nós temos praticamente 3 laticínios no município, né? Que trabalham aqui no município. Aqui só para vocês terem uma ideia, na questão do PIB, da distribuição do PIB municipal, como já foi falado, hoje Barra do Turvo gira basicamente por ano, né, de movimentação de receita, são 109 milhões, né, de reais. Isso referente a 2022. Aí per capita, que deu uma mudada em relação à idade anterior, que esses aqui já são dados que eu peguei atualizados da Fundação SEAD, 14.221 por habitante, mesmo assim baixo, né? Isso 2020. Naquele outro que eu tinha mostrado era 11, né? Mas era referente a 2018. Para ver mesmo assim teve uma melhora, aumentou um pouco. Se você for pegar nível do estado, né? A questão da nossa participação, né? Dá bem pouco. Da distribuição do PIB municipal, certo? Aí aqui eu fiz uma questão de enfatizar a questão dos serviços de administração pública, né? Prefeitura, serviço que roda por aqui. Representa 42%, tá? 42% do PIB. São 42 milhões aí, 42 milhões 662 mil. Você vê uma expressividade. Aí outras categorias de serviço, né? Fora a prefeitura, tá? Que aí entre os demais 48%, tá? Que aí envolve receita que entra pelo, né, o pedágio, né, o serviço de pedágio, serviços de obras municipais aqui, pessoal que presta serviço na cidade, o comércio, né, as redes de serviços particulares, né, o empreendedorismo que existe no município. Então é o que praticamente movimenta mercado, né,
desde um cabeleireiro até um bar, uma lanchonete, pizzaria, está tudo dentro desse montante. Ainda representa ainda 48%, tá bom? Praticamente a gente está no top aí, número 1. A da administração pública da Receita, que é a prefeitura, está no número 2. E o número 3 aqui, aí vai entrar a questão da indústria. Aí a questão da mineração, né? A questão de receita que entra para o município. Não só isso também, atividades de agroindústrias, né? A questão de receita que entra nessa parte das agroindústrias que estão no nosso município. Mas mesmo assim é pouco, né? É 5%. Temos perspectivas para que isso seja aumentado ao longo dos anos. Agora nós temos aí mais uma fábrica de palmito no município. As frentes de mineração, teremos mais algumas, né? E por fim a questão agropecuária, como já disse lá atrás. É apenas 4% do município, né? Então está em último lugar, tem em quarto lugar aí, devido a essa questão fiscal, diríamos, tá bom? A questão aí que envolve a receita aí, a receita da questão da nota de produtor. Tem, por exemplo, que nem gado mesmo, obviamente aí já está amarrado o GTA, você já tem um maior controle, porém a questão do leite ainda, a gente tem como que é deficiente ainda. Por mais que a gente tenha uma movimentação na escala de milhões aí, né? Basicamente aí uns 25 milhões aí de leite no município, a gente observa ainda que boa parte disso na questão fiscal não fica retido, né? Não converte no índice de participação, né? No fundo de participação dos municípios. Aí praticamente o que mantém ainda o município ainda é a questão do ICMS, o repasse do ICMS ecológico, que também entra um montante bom, que mantém aí a estrutura de funcionamento, né? E que esses do repasse do ICMS ecológico é que movimenta a questão dos serviços da administração pública, né? A questão da agropecuária ainda, por mais que no campo é o que mantém, mas fiscalmente, na questão fiscal, isso ainda não é convertido ainda para a receita nossa. Apenas uma parcela disso. Aqui um detalhe, né? Aí na questão da distribuição da produção agropecuária, na questão do PIB, daqueles 4%, né? Quase, né? Aqueles 4% lá. A questão do leite de búfala, né? Representa 22%. O palmito, né? 17%. Nós estamos falando aí basicamente no palmito pupunha, tá? Não a jussara, palmito pupunha. Banana, né? 10, e aí depois aí as culturas anuais que nós temos aí. E aí, obviamente, o restante aí basicamente é impulsionado pela agricultura familiar, né? Pela agroecologia, né? Esses são os dados de 2021. Então, se você for observar aí, basicamente ainda a questão da movimentação agroecológica e agricultura familiar é o que mantém impulsionado o desenvolvimento da produção agropecuária do município. E são esses aí que basicamente que tem contribuído, né, com o salário anual do produtor, a arrecadação, né, a questão fiscal que está gerando. O leite, nós estamos falando do que entra de recurso, tá? Da questão fiscal, não de produção, tá? Obviamente, se fosse pegando a questão fiscal, o leite estaria bem lá em cima, estaria diria com 50%, né? Mas enfim, é apenas uma parte que destaca a nota do produtor rural certinho, né? A questão de nota fiscal, acaba a maior parte do PIB ficando, né, ainda com laticínio. A questão do rebanho também, né, que entra também no montante, né? Que aí, obviamente, isso aqui já tem um rigor um pouco mais por causa do GTA, né? Por causa do controle pela própria defesa agropecuária, que força com que tenha o giro em nota fiscal. E aí nós temos a questão do bobalino, né? Representa aí 51%.
E o bovino, 33%, tá? Na movimentação aí de nota de produtor. Questão fiscal, tá, pessoal? Questão fiscal relacionada à questão agropecuária. Não de nível de produção do jeito que é, tá? Nível de produção sem considerar a questão fiscal. Aqui só para enfatizar o que é movimentado com nota, tá? Com nota. Que é isso que vai entrar no DIPAM, tá? Na declaração. Aqui é só os destaques, por exemplo, do leite que entrou de nota 528 mil, né? Aí aqui você vê, né? Por exemplo, nós temos aí basicamente, vamos jogar aí, agora não me lembro muito bem qual era o nosso panorama, mas eu devo ter anotado aqui, vou mostrar para vocês. Basicamente na questão de leite aí, de movimentação, de produção aí no município, nós tínhamos em torno de... Eu vou pegar aqui para vocês aqui. Desculpa aí atrapalhar a tela. Ó, produção de leite, tá? Litros de leite. Temos 2.656.000, tá? Litros. Aí vamos pegar isso aqui e vamos multiplicar pelo litro do leite. Certo? Vamos jogar aqui esse número de... Vamos jogar aí que dê 8 milhões, né? 8 milhões e alguma coisinha. Para ver, o que entrou do município foi apenas 528 mil, tá? Isso dados aí de 2021, ok? Então você vê que como a questão fiscal é importantíssima, tá? Nesse quesito. Então, se tivesse uma questão fiscal mais incisiva nessa questão aí, que nós temos que melhorar, a arrecadação nossa municipal, que isso obviamente vai ser convertido aí para serviços públicos, né, essenciais, saúde, educação, infraestrutura rural, né, a gente poderia ter, nós teríamos aí basicamente um montante bom, né? Então, o que você observa aí pela conta nossa. O palmito pupunha, nós temos aí a questão que entrou 418 mil, tá? Um número bom, se você for observar a área plantada, tá? Nós não estamos na questão do ranking ainda, nós temos uma expressividade boa, mas em comparação ao Valde Ribeira, ainda a Barra do Turvo apresenta não tantas áreas de pupunha, mas mesmo assim, ainda o palmito corresponde a 17% do PIB, né, que vem da agropecuária, da produção agropecuária. A questão de bubalino, tá? Também aqui tem um enfoque com 13.700 cabeças. Bovino com 8.800 cabeças, tá? Emprego e renda. Esse tema também é importantíssimo, a gente está falando aqui, né, do que gira. E aqui a gente vai ter os demonstrativos daqui para frente. Basicamente, pelo cadastro central aí de empresas, nós temos 105 CNPJs, tá, em operação no município. Com um total de 698 pessoas. Aí você vê que isso aqui basicamente que impulsiona o PIB municipal, né? Que vai dar aqueles 48% lá atrás. Então, basicamente aí temos uma grande expressão no setor de serviços, do que vai estar embutido na questão do PIB. Como já falei, né, a questão dos serviços, agora relacionando com a participação dos vínculos empregatícios por setor, teremos uma composição dessa seguinte maneira. Basicamente o comércio, né, e junto com o setor de serviços, é o que movimenta a questão de serviços na cidade. Seguido pela indústria, seguindo pelo setor agropecuário, aí
pela construção civil e, por fim, pela indústria. Na questão dos empregos. Aqui, esse slide aqui está bem mais atualizado em relação aos dados de 2021. O total de empregos formais, tá? Aqui em carteira assinada, são 711 empregos formais que nós temos no município. Salário médio de 2.000, né? E R$ 2.170, ok? Esse do município nosso. Na questão da distribuição dos empregos formais, já nas categorias aí, basicamente a maior parte é prefeitura, como você já sabe, né? Administração pública. Aí em seguida, pela questão do comércio, varejista. Depois vem a agricultura, né? A questão do setor de serviços, de construção, fabricação de gêneros alimentícios, transporte, né? Mas o que pesa mais aqui é a administração pública e comércio, na questão dos empregos do município. E a questão de salário médio, né? Então nós temos aí o setor, né? Isso por CNAE, né? Pelo Cadastro Nacional de Atividades Empreendedoras. Captação, tratamento e distribuição, essa aqui é a parte aí na parte aí de saneamento. Aí depois a parte de atividades de financeiras, né, bancos, né, que tem um salário, já são salários expressivos. Correio, né, a parte de energia, né, a eletricidade. Aí sim, aí vem a administração pública. Aí depois vem a parte minerária. Então aí só para aí por salário por CNAE. E na relação da agricultura, né, a agricultura familiar, eu trouxe esses dados. Esses dados são dados atuais do Observatório da Agropecuária Brasileira. Temos aí, que temos no município, são 120 DAPs, tá? 120 declarações de aptidão para o NAF, que estão na ativa. Boa parte delas ainda, dessas DAPs, estão dentro das comunidades tradicionais, né, dos quilombos, né, que apresentam a maior quantidade de DAPs, são 76, e demais produtores temos 43 aí. Essa DAP é aquele documento que o pessoal usa para poder fazer financiamento agrícola, tá? Agora hoje ela mudou de nome, agora é CAF. No governo anterior foi feita essa alteração, agora é um cadastro de agricultura familiar. É um documento essencial para acessar políticas públicas, tanto de habitação, de crédito rural, agricultura, né? Na parte de alimentos, né? Na PA, PENAI. Na questão da DAP, a gente observa que a maior parte das DAPs estão relacionadas com a questão do leite, tá? Basicamente de criação e produção de leite. Nós temos praticamente 46% dessas DAPs. Outra parte é bovinos. E aí os demais, aí entra a parte mais de produção de agricultura familiar baseada na produção de grãos, de culturas temporárias, tá bom? E algumas permanentes. Mas a maior parte das DAPs que foram obtidas, mais voltado para a produção de leite, em sua maior expressividade. Na questão das DAPs, é importante salientar que agora, aí, como encaminhamento, o município está buscando habilitação aí para também se credenciar, para poder estar ajudando, impulsionar. Sabemos que não é apenas, né, hoje nós temos 120 DAPs aí, pelo número do LUPA, né, pelo levantamento de unidades produtivas agropecuárias do Estado de São Paulo, o Barra do Turvo tem quase 600 LUPA aí, porém, isso que está no último levantamento do LUPA, tá? Porém, pelos dados do CAR, né, se você for pegar, nossa quantidade é bem maior, são 893 cadastros ambientais rurais.
Desses 893 cadastros, você pode chutar, você pode jogar aí, né? Eu agora não tenho exatamente, mas já fiz uma estimativa de acordo com as classes de áreas, né? O que totaliza produtor familiar, agricultor familiar até 64 hectares. Até 64 hectares aí basicamente são 450 unidades, tá bom? Que nós temos. Então aí a questão de CAFs, né? Agora, antigamente era DAP, agora futuras CAFs, temos um potencial para seguir. Aumentem critérios, né? Para obter isso aí e tal, para poder acessar políticas públicas, né? Tem o uso na propriedade, né? Basicamente tem que ter 80% da produção da renda tem que ser oriunda da agricultura familiar, né? Então, obviamente, se for fazer a distribuição espacial, por segmento, nós temos tem muitos que são na questão de área se enquadram, né? Porém fazem serviços, né, com carteira assinada, que não vão conseguir obter isso, porque a renda já está escrita lá, né? A maior parte da renda tem que ser obtida da agricultura familiar. Na questão do efetivo bubalino, eu quis destacar aqui esses slides porque basicamente é o que move a geração, o que move a economia da cidade, né? E também até mesmo a manutenção das nossas futuras gerações estão relacionadas a isso, né? Ainda estamos tendo aí jovens ainda ficando no campo por conta disso também. Que hoje Barra do Turvo, em relação a 2014, 2021, para ver que teve um bom aumento na questão aí do rebanho leiteiro, né? Com 3 mil e poucas cabeças. Essa situação mostra aí um incremento bem expressivo, tá? Em 2014 era 2 mil cabeças, e agora em 2021 a gente vê aí o aumento aí basicamente de 11 mil cabeças a mais aí, né? É um número bem expressivo. E o que nos coloca na questão do ranking. Para a informação de todos, nós somos o maior produtor, tá? É o município que apresenta maior rebanho. Estamos em primeiro lugar do estado e no Brasil nós estamos em 18º lugar, né? 18º lugar. O bovino também, temos aí uma quantidade, teve um decréscimo, até por conta aí da outra cadeia produtiva, né, do bubalino, né? Muitos migraram para o bubalino, então fez com que o bovino decaísse no município, né? Mas ainda em 2014 tínhamos uma base de 13 mil cabeças e atualmente aí estamos aí com uma base aí de 9 mil mais ou menos cabeças aí, tá bom? Que estão basicamente inseridas nas grandes propriedades, médias e grandes propriedades do município. Na questão do ranking, né? No estado de São Paulo, estamos na metade aí da tabela do estado, 372 no ranking, e no Brasil 3.480, né? Aí os dados do IBGE. A questão de pupunha, aqui um destaque importantíssimo, como vocês observaram lá atrás, na questão da questão do PIB, nós tivemos aí basicamente 17% de contribuição. Na questão agropecuária, se você for pegar a quantidade de área que nós temos de pupunha, né, no município, de palmito pupunha plantado, e comparar com a mesma quantidade de área, né, com a cadeia do leite, que exige maior quantidade de áreas, né, hoje para a cadeia da bubalinicultura são em torno de são 12 mil hectares. Aí de pupunha, né, 12 mil hectares que, no caso do leite, né, de búfala, que no PIB lá
basicamente mostrou lá, parece que era 22%, agora não me lembro de cabeça aqui, né? Depois a gente pode ver no slide, mas 22%. A Pupunha 17% do PIB. Aí eu vou mostrar para vocês a quantidade de áreas aqui, o que movimenta, que vai dar aqueles 500 mil reais lá, que entra na produção da pupunha. Na questão de produção de toneladas, hoje nós estamos aí com uma quantidade de basicamente são 210 asses, 210 toneladas, digo, tá? 210 toneladas de produção anual, o município apresenta. Olha só um número interessante, tá? Número interessante. 20 hectares. 20 hectares de pupunha. Tá? 20 hectares de área. Que corresponde o pessoal da agricultura familiar aí, né? Nós temos também alguns médios produtores, né? Mas 20 hectares que basicamente correspondeu a 17% na questão do PIB. Então, é uma importante cadeia produtiva. Que agora, com a retomada após a pandemia, basicamente tem vários produtores aí que já estão aumentando suas áreas, tá? Esses dados são de 2021, tá? Não são dados atuais, dados de 2021. Então, temos esse seguinte panorama. Do questão de valor de produção, como já foi dito, né? Tivemos valores flutuantes desde 2000, basicamente tivemos um ápice de 2014 e em 2021 basicamente mantivemos uma estabilidade de 2016 na questão do palmito pupunha. A tendência disso agora é que a gente possa ter um aumento, né? A gente já teve fontes aí que tanto a área plantada, né, e a sua produção já são outros números, né? Então no novo censo a gente já vai ter esse apontamento. Na questão das empresas, voltando, como já falei lá atrás, né, nós temos aí 104 unidades locais, 104 CNPJs. E na questão de finanças públicas, né, o que basicamente que envolve também partes tributárias, que entra na parte do desenvolvimento na cidade, IPTU, imposto sobre serviços, né? Nós temos aí basicamente no total, no tocante da receita corrente, 12,34% é proveniente de impostos. 12,34% é proveniente de impostos. Então, o município ainda... a questão dos serviços é importante também nesse segmento, que aí entra a questão do pedágio, né? A questão aí do imposto de agroindústria, né? A parte de mineração, da parte do empreendedorismo, comércio, serviço de cidade. Aqui de receita, é importante explanar que na questão da receita tributária, no ano de 2019, tá? São esses dados aqui, ó, 34 milhões, né, de receita do município. Da questão tributária, são basicamente aí 4 milhões e meio, né? Que veio de receita de impostos, IPTU, imposto sobre serviços, 4 milhões também. Então, é o que entra um bom montante para o município, tá? Importante, pessoal, esse panorama aqui, nessa audiência de hoje, nós estamos enfatizando a questão do desenvolvimento, da parte do desenvolvimento, dados econômicos, tá? Também compilado com dados sociais mesclados. E aí nós temos esse panorama, que a partir disso aqui, como já falei lá atrás, vai ser o marco temporal para a evolução das propostas de planejamento.
Vocês vão ver que lá na frente, no plano diretor, na questão das diretrizes, vai ter várias diretrizes focadas para desenvolvimento turístico, tá bom? Para a questão de desenvolvimento urbano, desenvolvimento rural sustentável e sempre conciliando com a questão ambiental, que isso é uma questão que não tem como fugir, né? E importante seguir, obviamente. Então, nessa audiência de hoje, passamos aí a questão dos principais aspectos econômicos e sociais. Realmente tem muitos assuntos. Tem um ponto específico que vamos falar sobre a questão do turismo, né? Que é um também que está dentro da parte de serviços, né? Que envolve a parte que foi falado lá atrás, daquele montante, que são basicamente 48%. Aí tem estão lá inseridos, que entra a questão da hospedagem, a questão de pousadas, certo? De empresas que desenvolvem atividades turísticas também, estão naquele montante, certo? Porém, ainda necessita de um alavanque, né? Um impulso. Tanto na questão de novos empreendimentos e também na questão aí de formação de guias turísticos, na questão específica. Para tanto, é necessário a questão de infraestrutura. Então tem outros tópicos que a questão do desenvolvimento turístico está linkado, né? E concomitantemente linkado com a questão do desenvolvimento rural sustentável e a questão do desenvolvimento de infraestrutura. Para tanto, isso a gente vai estar falando isso em outra audiência pública, referente à questão dos aspectos institucionais, que aí vai envolver a questão do plano de desenvolvimento turístico. Então, até nessa audiência aqui, não falei tanto sobre o turismo, devido a esse motivo, que ele vai ter um tratamento específico em outra audiência. Aqui nós focamos no que tange, na maior parte do montante do que entra de receita e na parte de destaque do desenvolvimento municipal, no momento. Mas isso não quer dizer que o turismo não tenha foco. Pelo contrário, vai ser objeto de uma nova audiência, vai ter um tratamento especial, porque a gente acredita muito no turismo, na questão do desenvolvimento turístico na cidade, tá? Ao qual vai estar sendo importante na questão aí do impulso da conciliação com o desenvolvimento ambiental, né? Na questão de conciliação com as comunidades. Então é isso. Finalizando aí, né? Dúvidas? Está o meu contato, o telefone aqui da nossa secretaria, ok? Até a próxima audiência, tá bom? Até mais, obrigado.